Olá, e bem-vindos a mais um episódio do Cartoon Horror Show. Hoje vamos contar 4 histórias assustadoras que ocorreram no Discord, o aplicativo que permite a comunicação entre várias pessoas. Criei meu próprio servidor, link na descrição. Então, se acomodem, apaguem as luzes, verifiquem se as portas estão bem trancadas. E vamos começar. Meu filho era muito ativo no Discord, um aplicativo de mensagens para jogadores de videogame, pelo que entendi. Isso permitia que ele conversasse com jogadores do mundo todo. Então, em certo momento, ele nos contou uma novidade. Ele tinha conversado com Lori, uma garota do Reino Unido. Eles se tornaram amigos jogando um jogo de pirata. Jogavam juntos na maioria dos dias e conversavam quase o tempo todo, mesmo quando não estavam na frente do computador. Ele finalmente perguntou se ela queria ser sua namorada e ela disse que sim. Era um conceito novo para mim, que cresci numa época sem telefones celulares. Entendo que vivemos em uma era digital com novos métodos de conhecer pessoas. Então tentei ficar feliz por ele, como qualquer mãe ficaria quando seu filho tem o primeiro namorado ou namorada. Além disso, com um oceano inteiro entre eles, não é como se eu tivesse que me preocupar com ele engravidando alguém acidentalmente ou algo assim. Porém, em um domingo à tarde, meu filho sai da sua caverna pela primeira vez em dias, ou assim parece. Ele entra na sala onde estamos sentados com uma expressão muito preocupada. Perguntamos o que aconteceu e ele deu de ombros dizendo que estava tudo bem. Depois ele se afastou novamente. Como você pode imaginar, eu e meu marido nos olhamos com um olhar que significava: mas o que está acontecendo com ele? Meu marido se levanta e segue nosso filho pela sala, antes de perguntar gentilmente a ele o motivo de toda essa tristeza. Segundo ele, nosso filho apenas fingia que tudo estava bem, como meninos costumam fazer. Mas de um jeito que deixa claro que ele está chateado com algo. Meu marido então me contou que tinha perguntado sobre a Laurie. E nosso filho respondeu de uma forma quase visceral, dizendo: "Por que vocês estão sempre se metendo na minha vida?" Blá, blá, blá. Ele obviamente tocou em um assunto delicado, então nossa conclusão geral foi que ele e Lori deviam ter terminado e que ele simplesmente não queria falar sobre isso. Nós não queríamos pressioná-lo e meio que deixamos pra lá para que ele pudesse seguir em frente. Mas no mês seguinte, nosso filho parecia cada vez mais deprimido. Ele passava cada vez mais tempo no quarto dele, só saía para ir à escola ou comer, e depois voltava para sua pequena caverna de menino. Como eu disse, achamos que era porque ele terminou com a namorada virtual. Novamente, meu marido passou em frente ao quarto dele e o ouviu claramente conversando com alguém. Pelo chat de voz dele no Discord, ele estava falando com ela e chamando de bebê. E, em um certo momento, ele até ouviu o nome Lori. Eles ainda estavam em contato naquela época, mas supunhamos que tinham tido problemas no relacionamento. Sem contar que estavam a milhares de quilômetros de distância. Sei que relacionamentos à distância raramente funcionam, mesmo quando as pessoas estão a poucos estados de distância. Mas um oceano inteiro separava essas crianças. Só Deus sabe o quanto isso deve ter sido difícil para eles. Apesar disso, aprendemos que esse não era exatamente o problema, mas sim algo muito mais sombrio. Como eu disse, nosso filho parecia ficar cada vez mais deprimido durante o mês. E era tão grave que, em determinado momento, meu marido e eu consideramos levá-lo a um terapeuta ou algo assim, para resolver o problema antes que se agravasse e se tornasse mais difícil de lidar. Mas, de repente, do nada, ele começa a melhorar psicologicamente. Ele parece melhor, de repente está mais animado e se torna consideravelmente mais sociável. Ele permanecia animado em passar mais tempo conosco, o que é estranho para um garoto de 16 anos. Não é como se isso nos incomodasse, na verdade, nos faz muito bem vê-lo se sentindo melhor. E pensamos que ele provavelmente encontrou outra garota, ou que finalmente seguiu em frente com a vida. Esse tipo de comportamento alegre continuou por cerca de uma semana, até que, em um sábado, depois do almoço, não o vimos mais pelo resto do dia. No fim da tarde, meu marido e eu fomos ao quarto do nosso filho, batemos na porta e perguntamos se ele está bem. Meu marido desce para a sala e diz que não obteve resposta após bater na porta. Depois, ele me perguntou se eu tinha visto nosso filho sair de casa naquele dia, e eu neguei.
E se ele tivesse ido à casa de um amigo, com certeza não teria me avisado. Meu marido deu de ombros e me disse que estava com dor de cabeça. Então ele foi ao banheiro do porão pegar uma aspirina no armário. De repente, ouço-o correr pelo corredor e subir as escadas. Seus pés faziam bum, bum, bum enquanto ele corria ao quarto do meu filho. Naquele momento, fiquei muito confusa pensando, o que está acontecendo? De onde eu estava, eu conseguia ver o banheiro do térreo e o que eu vi me gelou o sangue. Normalmente, guardávamos todos os nossos analgésicos e outros remédios em um pequeno kit de primeiros socorros de plástico, mantendo-o sempre cheio até a borda. Mas ele estava lá, no chão do banheiro, praticamente vazio. E assim como meu marido, entendi o ocorrido. Corri até o quarto do meu filho e encontrei meu marido inclinado sobre a cama dele, sacudindo-o como se quisesse acordá-lo. Você me ouve? Acorde, acorde! Havia uma poça de vômito na cama, ao lado da cabeça dele, e ele estava completamente inconsciente. Havia até caixas vazias de remédios no chão ao lado. Ao entrar, meu marido correu para ligar para o 911 e eu assumi. Fiquei sacudindo-o e implorando que abrisse os olhos. A única luz no quarto vinha das telas do computador dele. Então, em certo momento, olhei e vi uma das coisas mais assustadoras que já presenciei. Na tela, havia uma janela de webcam do Discord, sobre a qual já falei antes. E ela exibia o corpo de uma jovem garota balançando no ar. Levei um segundo para entender o que via, e quando percebi, quase derrubei a casa com meus gritos. Ela estava pendurada em algo. Eu tentei, claro, não olhar. Eu realmente tentei me concentrar apenas no meu filho. Enquanto meu marido corria para o quarto. Com os serviços de emergência do outro lado da linha, eu deveria ter dito para ele não olhar, mas eu estava completamente desesperada. Eu mal conseguia falar quando ele voltou para o cômodo e começou a descrever o estado do nosso filho para a pessoa do outro lado da linha. Ele estava falando quando de repente me imitou. E se virou para a tela do computador, onde o corpo da jovem continuava suspenso no ar. Meu marido está lá, então, completamente paralisado e para de falar ao telefone. Ele fica nesse estado tempo suficiente para que eu possa ouvir o atendente dizendo: Senhor, o senhor está aí, senhor. Ele volta à realidade e segue falando com a pessoa da emergência. Naquele instante, ele reflexivamente desligou o computador. Ele ainda conseguiu passar o endereço da garota para os serviços médicos irem até a casa dela. Nosso filho foi levado ao hospital para uma rápida lavagem estomacal. Passamos a noite toda esperando na área de visitantes, e quando um médico veio nos dar uma atualização sobre o estado do nosso filho, meu coração disparou enquanto eu me preparava para o pior. Felizmente, o levamos ao hospital a tempo e os enfermeiros conseguiram fazer uma lavagem estomacal e administrar os medicamentos necessários para combater os efeitos do que ele já tinha tomado. Ele sobreviveu por pouco. Mas o mesmo não se aplicava à garota no computador. Essa mesma Lori, a garota com quem ele tinha um relacionamento à distância há tanto tempo. Quando nosso filho acordou e nos viu no quarto do hospital, ele caiu em lágrimas. Ele pediu desculpas repetidamente e choramos todos juntos. Depois, ele contou o ocorrido e, honestamente, eu não acreditava no que ouvia. Eles formaram uma espécie de assassinato. No momento em que ele começava a se recuperar e a melhorar, ele nos disse que ele e ela tinham encontrado uma solução para escapar dessas dores que o atormentavam. Ele estava disposto a tudo por ela. Depois disso, decidimos encaminhá-lo para um terapeuta e agora ele está muito melhor. Não monitoramos as atividades online dele, pois ele sempre encontraria uma forma de esconder. Apesar disso, evitamos deixar o computador dele no quarto. Desde então, meu marido e eu nos esforçamos para descobrir o que está escondido na internet. E acredite, tem dias em que eu preferia não ter feito isso. Porque, meu Deus, tem coisas horríveis. Terríveis. Coisas que eu gostaria de nunca ter visto e que nunca mais vou conseguir tirar da minha cabeça. Eu costumava jogar Insurgency Sandstorm com um grupo fixo de caras e algumas garotas, e a gente se organizava usando um servidor no Discord. As pessoas iam e vinham, mas alguns de nós continuavam em contato frequentemente. Além das sessões de jogo, nos tornamos ótimas amigas.
Insurgency, para quem nunca jogou, é um daqueles jogos de tiro militar super realistas, que tendem a ficar realmente muito intensos e, às vezes, até assustadores. Quando ele está no seu melhor, não estou dizendo que tínhamos algum tipo de apego fraternal, e eu sei que é só um videogame. Mas, como eu estava dizendo, alguns de nós acabaram se tornando muito bons amigos e criando laços de amizade, devido ao intenso trabalho em equipe exigido para vencer as rodadas. Sem falar no suor nas mãos durante os combates de fogo alimentados pela adrenalina. Um deles era um garoto chamado Colin. Colin nos disse que não poderia jogar Insurgency por um tempo. Ele aceitou um trabalho ensinando inglês como língua estrangeira na Indonésia. Ele queria viajar há um tempo, mas não tinha muito dinheiro. Ser qualificado para ensinar permitiu que ele conhecesse regiões exóticas do mundo, sendo remunerado por isso. Ficamos muito decepcionados com a notícia. Ele era um atirador de elite e tanto. E várias vezes em que ficamos presos por um inimigo com metralhadora, os tiros paravam de repente, seguidos por uma risadinha do Colin, que gritava "Toma essa!" com seu sotaque escocês. Adorávamos ele por esses momentos, mas ainda assim ficamos muito felizes por ele. E como ele prometeu ficar no servidor do Discord, podíamos continuar em contato e ouvir sobre suas aventuras nesse país exótico. Após alguns meses, ouvimos os relatos das viagens dele, enquanto recebíamos atualizações com fotos das explorações dele por regiões remotas da Indonésia. Mas o que realmente me fez sorrir foram as fotos dele com os alunos da escola onde lecionava. Ele parecia estar se divertindo muito, principalmente quando vimos vídeos dele ensinando frases em inglês bem inusitadas para as crianças. E não só isso. Ocasionalmente, ouvíamos algumas crianças repetindo essas frases com sotaque escocês. E a ideia de um grupo de crianças indonésias todas aprendendo inglês com um sotaque de Edimburgo era absolutamente hilária para nós. Quero dizer, imagine um americano cumprimentando um colega indonésio, ou algo assim, e ouvindo, "Tudo bem, meu chapa, comigo está tudo ótimo." Essa resposta me faz rir até hoje. E então, em setembro de 2018, acordei ouvindo a notícia de que houve um terremoto na costa da Indonésia, provocando assim um terremoto que resultou em um tsunami massivo que destruiu enormes partes do país. Pensei no Colin imediatamente e entrei no Discord pelo app do celular. Enviei uma mensagem para o Colin de imediato, indagando seu bem-estar e torcendo para que ele não tivesse sido atingido pelo tsunami. Havia uma diferença significativa de fuso horário, de 7 a 8 horas, entre o Reino Unido e o Sudeste Asiático. E acontecia do Colin não responder por horas. O fato de ele não ter respondido de imediato não me preocupava muito. O problema é que ele não me respondeu o dia todo, a ponto de começar a expressar minhas preocupações para outros caras do servidor. Ao compartilhar a notícia do tsunami, mencionei minha preocupação de que Colin tivesse sido atingido. Sabíamos pelas notícias qual região da Indonésia havia sido atingida, mas não a localização exata de Colin. Nós só sabíamos que ele estava em uma das áreas remotas, e que ele nem sempre tinha acesso imediato ao Wi-Fi. Mais um motivo para nos preocuparmos. Mas ele também não respondeu no dia seguinte, nem no outro dia. E chegamos a um ponto em que já havia se passado uma semana e não tínhamos mais notícias dele. Ninguém tinha visto Colin nem mesmo online desde que recebemos as notícias do tsunami. Nesse momento, começamos a nos preocupar de verdade. E conforme os dias passavam, mais ficávamos assustados com a possibilidade de algo grave ter acontecido com ele. Nesse momento, comecei a rever algumas mensagens que ele tinha enviado durante sua viagem pela Indonésia no mês anterior. E ele passou as primeiras semanas na capital Jakarta, que não foi atingida pelo terremoto nem pelo tsunami que veio depois. Mas depois descobri que ele tinha viajado para um lugar chamado Palu, para ensinar inglês lá. E pelo que entendi, foi lá que ele estava no momento da catástrofe, quando ela aconteceu. Depois procurei na internet o nome do lugar para encontrar histórias sobre o tsunami, e descobri que foi um dos lugares mais atingidos, pela onda destruidora que aparentemente chegou a 7 metros de altura, 7 metros de água impetuosa que destruiu praticamente tudo em seu caminho e causou a morte de mais de 15 mil pessoas. Muito provavelmente, Colin deve ter sido uma dessas pessoas. Nós estávamos devastados, mas o pior é que, mesmo até hoje, ainda não tivemos notícias.
Você conhece muito bem o Colin, mas ele mantinha sua vida pessoal e online bastante separadas. Nunca soubemos o sobrenome ou os nomes dos familiares dele. Então, não é como se pudéssemos entrar em contato com eles para saber se ele realmente morreu ou não, ou para ver se haveria algum arranjo funerário, caso ele realmente tivesse falecido durante o tsunami. Mas eu acho que o fato de, até agora, a conta dele no Discord estar inativa é uma prova de que ele realmente perdeu a vida lá. Talvez ele esteja bem e apenas nunca tenha voltado ao Discord. Talvez o encontro dele com a morte tenha feito ele perceber que videogames eram só uma perda de tempo ou algo assim. Mas acho que isso é só um sonho meu. No fundo, eu sei que ele provavelmente já está morto. Espero que ele descanse em paz e que sua família esteja bem. Descanse em paz, Colin. Sentimos sua falta até hoje. Há alguns anos, conheci uma garota no Tinder com quem acabei tendo uma afinidade séria. Fomos tomar um café, o café acabou virando uns drinks e os drinks acabaram virando faíscas. E então, boom, a gente se viu no meio de um turbilhão de romance. Nós trocávamos mensagens constantemente quando não estávamos juntos, sonhando com férias a dois. Enfim, todas aquelas coisas que casais jovens e apaixonados fazem. Mas um dia, quando eu achava que tudo estava perfeito, ela me fez sentar, claramente querendo ter uma conversa séria. Pensei que fosse algum tipo de término, então me preparei para o pior. Mas felizmente não era tão grave quanto eu temia. Foi só um pouco estranho para mim, estava fora do comum. Ela me disse que era poliamorosa. Na hora não entendi o que isso significava. Então, eu a encarei fixamente, com uma expressão confusa no rosto, o que a levou a me explicar o que era o poliamor. Não era um termo muito comum, mas significa que compartilhamos um relacionamento amoroso com várias pessoas simultaneamente. Ela disse que pode se comprometer comigo, mas que deveria ter liberdade para ver outras pessoas, ainda que menos seriamente. Sendo jovem, ingênua e totalmente encantada por ela, eu aceitei. Essa foi a pior decisão que já tomei. Eu disse a ela que podia fazer o que quisesse, mas com a condição de não me contar nada a respeito. Ela concordou, mas com o passar das semanas, comecei a sentir ciúmes. Ela tentou resolver me apresentando o app que usava para encontrar outros poliamorosos. Algo chamado Discord. Aparentemente, é usado principalmente para comunicação em videogames. Descobri que as pessoas também usam isso para fazer coisas estranhas, inclusive encontros. A garota disse que sou bem-vinda no servidor em que ela está. É bom procurar alguém aberto a algo casual. Achei justo, então fiz. Criei uma conta e fui convidado para um pequeno servidor chamado inocentemente A Fazenda. Apesar de não ter nenhuma relação com a agricultura. Ao me convidar, a garota me apresentou como sua parceira. Ela pediu que alguns membros me acompanhassem pelos diferentes canais. Eles eram bem legais. Falaram sobre a poligamia e elogiaram a gentileza da garota com quem eu saía. O que, não sei, de certa forma me aqueceu e me fez sentir melhor. Comecei a conversar com outra garota no servidor. Nos damos bem, mas não me vejo indo além. Na verdade, só fiz isso para deixar a garota que eu estava vendo feliz. E, aparentemente, isso a deixou muito feliz. E eu ganhei muitos pontos de fidelidade. No final, tudo dá certo, não é mesmo? Não, cerca de uma semana após entrar no Discord, recebi uma mensagem de alguém que, a princípio, eu achei que fosse uma garota. Trocamos cumprimentos e começamos uma pequena conversa. Depois, recebi uma mensagem com uma foto. Acontece que não era uma garota, era um cara. E a foto era justamente o tipo que eu definitivamente não queria ver. Vou deixar o conteúdo da imagem para a sua imaginação. Basta imaginar a pior coisa possível que um cara pervertido poderia te mandar pela internet, e é exatamente isso. Ele mandou a foto dizendo que queria transar comigo e com a minha namorada ao mesmo tempo. Ignorei as mensagens, achando que o cara seria banido do servidor por quebrar as regras ou algo do tipo. E no final eu contei para minha namorada. Mas ela, por outro lado, não parecia ter a mesma reação que eu. Na verdade, ela disse que já conversava com ele há um tempo e que ele geralmente era muito gentil e educado. E que eu estava fazendo uma tempestade em copo d'água, fingindo que estava simplesmente com ciúmes, etc. Eu disse a ela que me sentia muito desconfortável com a ideia de um relacionamento a três e que não queria participar disso. Mas, novamente, ela tem o direito de fazer o que quiser, contanto que eu não precise ouvir sobre isso.
Esse drama se acalmou e eu pensei que era o fim de tudo isso, mas não era o caso de jeito nenhum. Após um mês, as coisas permanecem intensas com a garota. E enquanto eu estava fora, fazendo compras, notei algo que chamou minha atenção. É uma daquelas coisas às quais a gente não presta muita atenção, a menos que aconteça com você. Normalmente, quem entra em um mercado pega um carrinho ou uma cesta, mas é difícil descrever isso. E as pessoas que só vão pegar 1 ou 2 itens entram e saem em menos de 1 minuto. Lembro-me de ter visto esse cara andando de um lado para o outro pelos corredores, sem nada nas mãos. Fiquei me perguntando o que aquele cara fazia ali. Ele não fazia nada muito estranho, então segui em frente. Mas sempre acabava em um corredor pegando coisas nas prateleiras e o via andando de um lado para o outro. E às vezes nós até fazíamos contato visual, nada muito assustador, só um olhar ocasional. Isso aconteceu comigo tantas vezes que me perguntei, será que ele está me seguindo? Enfim, faço minhas compras, termino e caminho até meu apartamento, esquecendo o que aconteceu. Algumas horas depois, estou sentada no meu apartamento, sozinha, relaxando e comendo uma grande refeição de um restaurante chinês local que pedi para entregar. Ouço passos pesados na escada do lado de fora do meu apartamento. Nada de incomum propriamente dito. De repente, a porta de entrada do apartamento treme com um forte impacto vindo do outro lado. Primeiro, achei que fosse um vizinho ou algo assim, então gritei: "O que você está fazendo?" Mas não recebi nenhuma resposta. Só mais uma batida forte na porta. Ele não tentava chamar minha atenção, mas arrombar a porta. Quase enlouqueci de medo, mas instintivamente peguei meu telefone para ligar para o 911. Corri para meu quarto, ajoelhando-me em direção ao cofre embaixo da cama, onde estava meu calibre 40. Informei a atendente sobre a situação e ela confirmou que a polícia já estava a caminho. Contudo, eu não sabia quanto tempo tinha antes que eles entrassem. Retornei ao corredor com minha arma travada e municiada. Apontei para a porta e gritei que a polícia estava a caminho. Porém, isso não desencorajou quem estava do outro lado. Ele continuava batendo na porta da frente, e a cada batida, eu sentia que minha porta estava cada vez mais prestes a ceder. Só quando eu disse, "Eu tenho uma 40 aqui, cara, não me faça usar", foi que as batidas pararam. Naquele instante, ouvimos as sirenes se aproximando. Então eu ouço outros passos pesados vindo da escada externa, e depois tudo fica silencioso de novo. Pouco depois, dei meu depoimento aos policiais que chegaram. Com o telefone na mão, recebo uma notificação da minha namorada. Me desculpa. Esperei os policiais saírem para ligar e perguntar: "Por que está se desculpando? Terminamos?" Enquanto ela me respondia, chorando, entendi entre os soluços algo que me fez apertar o maxilar. Aqui está um resumo do que ela me disse. Ela contou que saía com o cara que me enviou a foto indesejada, que ficou muito estranho. Dizendo a ela que deveria terminar comigo porque ele a queria como parceira principal. Ele começou a dizer que discordava da poligamia, que eu não era bom para ela e outras coisas. Ele se mostrou agressivo ao abordar o assunto. Ela o expulsou e proibiu de procurá-la novamente. Esse cara era de uma cidade distante, e minha amiga achou que ele iria embora de carro, mas não foi o que aconteceu. Aparentemente, ele obteve informações suficientes sobre mim através dela. Ele pode até ter mexido no celular dela para pegar minhas fotos e me encontrar. E foi aí que eu finalmente entendi. Ele estava na mercearia e tinha me seguido até meu apartamento. Depois ele esperou escurecer para tentar arrombar a porta, para fazer Deus sabe o quê, me confrontar, me bater, me matar. Só Deus sabe o que ele pretendia fazer. A poligamia não só me deixava com ciúmes, como também me colocava em perigo. Se esse cara tivesse sido um pouco mais paciente e esperado eu levar o lixo para fora, provavelmente eu não estaria mais aqui escrevendo sobre a minha experiência. E isso me assustou profundamente. Você provavelmente reagiria igual. Eu e a garota terminamos logo depois. Eu fiquei triste, claro, mas essa experiência foi totalmente fatal para o nosso relacionamento. Nós não podíamos mais voltar atrás. Nunca mais conversamos depois disso. Mas eu disse pra ela avisar aquele cara nojento que terminamos. E que não quero mais ter nada a ver com essa história. Que ele me deixasse em paz, se não quisesse voltar para sua cidade em um caixão. Agora, só de ouvir falar do Discord ou seu nome, já me dá um gosto ruim na boca. Eu sei que há pessoas que usam a internet para coisas piores do que eu vivenciei. Há alguns anos, eu participava de um servidor do Discord sobre histórias de terror.
Era um local onde as pessoas podiam compartilhar histórias pessoais assustadoras que vivenciaram. Por um tempo, foi muito divertido. Muitas histórias pareciam inventadas e geralmente envolviam coisas como "eu vi uma sombra no pé da minha cama" e outras que lembravam filmes de terror ruins. Mas ocasionalmente, alguém compartilhava uma história nada sobrenatural, natural o bastante para acreditarmos. E essas histórias eram de fato apavorantes. Eu li muitas histórias seriamente assustadoras e coisas de arrepiar nesses servidores. Mas eu esqueci muitas delas com o tempo. Provavelmente porque, embora fossem assustadoras, não eram perturbadoras o suficiente para deixar sequelas. Mas havia uma história em particular que eu não esqueci, porque ela realmente me deu arrepios ao ler. Espero que essa usuária me permita compartilhar sua história. E se você ouvir essa história, gostaria que ele pudesse me avisar nos comentários se eu cometi algum erro, porque já vou avisando, estou contando isso de cabeça. Enfim, aqui está a história. A usuária iniciou afirmando que sua história não era uma mera invenção. Apesar de serem jovens quando ocorreu, apenas pensar em escrever sobre o assunto como adulta já era muito estressante para ela. Ela continuou explicando que seus primeiros anos foram marcados pela tragédia da morte prematura do pai, por overdose, quando ela era muito jovem. Então, ela foi criada por uma mãe solteira que morava em um pequeno apartamento logo no final da rua, ao lado da casa da avó dela. A mãe dela tentou sair com outras pessoas para fazer o que era certo e encontrar um padrasto para elas, para dar uma figura paterna em suas vidas. O incidente ocorreu durante um encontro dela. Naturalmente, era a avó delas quem vinha cuidar delas, sempre que a mãe precisava sair para algum lugar onde não podia levá-las junto. Na noite do encontro dela, a avó estava trabalhando. Embora não fosse o ideal, o usuário ficava sozinho, sem supervisão, quando devia ter uns 10 ou 9 anos. Mas a narradora logo tranquilizou os membros do servidor, dizendo que era na época em que Yu-Gi-Oh! Era popular. Desde que tivessem suas cartas e desenhos animados em uma caixa para se entreter. Ficar sozinho por 1 ou 2 horas não era um problema para eles. Não é como se eles fossem perambular pelo apartamento ou fazer algo errado enquanto seu precioso Yu-Gi-Oh! Os ocupava. Mas em um momento da noite, eles estavam sentados brincando com seu cartão e assistindo televisão quando ouviram alguém bater na janela. Lembre-se de que eles moravam no térreo do apartamento, então qualquer um poderia se aproximar e bater na janela de vidro. Não era necessário pular ou escalar, então nada de particularmente preocupante ou assustador em alguém bater na janela de vidro. O narrador se levanta e caminha até a janela. Antes de abrir as cortinas para revelar o rosto de um homem completamente desconhecido. Não era o avô ou o tio deles, mas um total estranho. Surpresos e confusos, eles se afastaram da janela, deixando as cortinas caírem. Mas isso antes de um terrível barulho de vidro quebrando. Os estilhaços caíram no tapete e no chão, antes que outro golpe enviasse mais fragmentos brilhantes à frente deles. Nesse momento, eles jogaram seu cartão Yu-Gi-Oh! No chão e fugiram correndo pela porta dos fundos do apartamento, em direção à casa do vizinho. Eles bateram na porta em um estado de terror absoluto, enquanto olhavam por cima dos ombros, ocasionalmente, para garantir que o misterioso predador não os seguia. Os vizinhos abriram a porta a tempo de acalmar o cobrador, para que ele pudesse contar toda a história. Naturalmente, eles chamaram a polícia, que veio rapidamente, pois tinham a descrição da casa e da invasão em curso. O vizinho então decide ligar para a mãe do cobrador para lhe dar a má notícia. Ela correu para casa para confortar seus filhos apavorados. Em seguida, o vizinho e a mãe da narradora os escoltaram de volta ao apartamento. Enquanto os policiais vasculhavam a propriedade e os arredores em busca de sinais de tentativa de invasão. Em seguida, um policial aproximou-se da mãe e mostrou-lhe algo em um saquinho plástico transparente. A mãe olha fixamente para o saco, fica pálida, depois se ajoelha e abraça forte o nosso contador, tentando segurar as lágrimas. Enquanto os vizinhos gritavam, "Oh, meu Deus!" A família acabou ficando 1 semana na casa da avó, esperando o conserto da janela, o que foi muito demorado para um conserto de janela. E se você acha que eles queriam ficar longe de casa o máximo possível, está certa. Nossa narradora já suspeitava há tempos, mas era muito jovem para compreender as implicações do ocorrido. Ela não compreendeu o quão perigosa havia sido aquela noite. Quando a mãe dela explicou que depois daquela noite, não era só a janela que tinha sido trocada, mas o apartamento inteiro foi adaptado com novas fechaduras incrivelmente resistentes, câmeras de segurança e praticamente tudo o que um quarto do pânico poderia ter.
Tudo isso foi completamente pago pelos nossos avós. A família inteira estava em pânico. Tudo isso aconteceu devido à prova que os policiais apresentaram à minha mãe naquela noite. O objeto dentro do plástico transparente a paralisou no momento e a fez abraçar fortemente os filhos. O que tinha naquele saco plástico era uma fotografia. A fotografia de um menino que dormia tranquilamente em sua cama. E esse menino era o nosso contador. A mãe revelou mais detalhes ao contador quando ele era mais velho, mencionando que a foto foi tirada pouco antes da tentativa de arrombamento. Algo sobre os lençóis da cama que eram bem novos ou algo assim. Ou então, um novo corte de cabelo que o menino tinha feito. Eu esqueci esse detalhe. Mas enfim, era um detalhe que deixava claro que o intruso tinha entrado no apartamento de alguma forma. Talvez apenas uma semana antes. Tirando uma foto do jovem narrador enquanto ele dormia, imagino o que ele deve ter feito com outras crianças também. Fazendo seu pequeno catálogo de vítimas em potencial, consultando-as por horas antes de decidir qual ele preferia. Isso foi o que mais me aterrorizou ao ler a história dele. A noção de que o invasor desenvolveu um gosto perverso por eles. Esses impulsos eram tão intensos que eles não conseguiam resistir. Ou a qualquer tipo de desejo, distorcido ou doentio, que os tenha levado a quebrar aquela janela naquela noite. A família só se sentiu segura quando ouviu a notícia. Que a pessoa, cujo perfil se parecia estranhamente com o da vítima, havia sido pega pela polícia e presa depois de ter sido extraditada para outro estado. Porém, eles ocultaram tudo isso do nosso narrador até o final de sua adolescência. Depois disso, não houve mais detalhes ou grandes conclusões. Apenas que isso foi algo que o assombrou por anos. Nunca li algo tão horrível em um servidor do Discord, e o resto parecia inofensivo em comparação. Parei de ler pouco tempo depois. É estranho quando procuramos coisas assustadoras, às vezes só para sentir um pequeno arrepio, mas acabamos realmente traumatizadas. Não pelas pequenas histórias de esqueletos, não, mas por coisas que poderiam facilmente ter acontecido com qualquer uma de nós.